Estamos semeando, meu Pai, a Tua palavra. Aleluia, glória, glória. Salmo 126 diz que aquele que semeia com lágrima vai colher com alegria, Aleluia. meu Pai. Estende as Tuas mãos e que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar em muitos corações que estão ligados nessa tarde. Aleluia, A palavra do Senhor que não volta vazia, antes prosperará para a qual o Senhor enviou. Então, Teu Filho nas Tuas mãos, que está já há muitos anos nas Tuas mãos, ó Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, venha usá-lo nessa tarde aqui, através desta emissora de rádio, para alimentar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Nós vamos ler hoje, pastor Celso, uma palavra que é muito conhecida no livro de Esther, capítulo 6. Deus não é injusto para se esquecer das obras que nós fazemos para Ele e por Ele. Deus tem suas recompensas e o momento certo de nos abençoar. Gostaria de que quem puder me acompanhar, livro de Esther, capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Glória seja dada ao santo nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Diz assim a palavra do bom mestre. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado, aleluia, notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei Assuero, aleluia, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu. Aleluia, o socorro é bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. Para que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ó soberba. Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele, aleluia, aquele homem de cuja honra se agrada. Aleluia. No cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que estás assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo que falaste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado, coberto a cabeça, e contou Amã a Zeres, sua mulher, e todos seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus,
não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester havia preparado. Irmãos, forte essa palavra. Nós podemos ver aqui, nós lemos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, no versículo 3. Então disse o rei, que honra e galardão, aleluia, se deu a Mardoqueu por causa disso. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? Amã. E Amã estava no pátio justamente para, aleluia, pedir ao rei que pudesse enforcar Mardoqueu na forca que ele havia preparado. E olha, irmãos, como o Senhor é eterno, como o Senhor ele é todo poderoso, como ele é bom galardoador daqueles que o buscam. No momento em que a condenação vinda da parte do inimigo chegaria para Mardoqueu, Deus fez com que o rei Assuero perdesse o seu sono e chamasse os seus jovens para que lessem as crônicas do seu reino. Tudo quanto estava sido ali escrito, e caiu justamente no dia em que Mardoqueu havia livrado o rei de um homicídio, de uma conspiração. Ou seja, meus amados e queridos irmãos, eu quero dar título, epigrafar essa mensagem como Deus não se esquece dos seus sacrifícios por ele. Tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus, do crescimento da obra de Deus, da salvação das almas, apregoando a palavra, no jejum, na oração, na leitura bíblica, na evangelização, os cultos que são feitos aqui nas rádios, especial aqui na Rádio Novo Tempo. Né, meu pastor? Em especial aqui na Rádio Novo Tempo, tudo está sendo anotado. E muitas das vezes, nós seres humanos temos pressa. Nós trabalhamos 1 semana, 2 semanas, queremos pedir vale ao patrão. Queremos receber o que é para receber daqui a 30 dias agora. Muitas das vezes os filhos fazem algo para ajudar os pais, já querem um benefício. E quando não dá, fica nervoso, fica ansioso, fica triste, fica revoltado, fica moribundo. E muitas das vezes, essa palavra é para nós cristãos. Oramos, jejuamos, evangelizamos, fazendo culto nos lares, subimos montes, vamos para as vigílias, nos sacrificamos para Deus, nos doamos para Deus. E achamos que as nossas bênçãos, as nossas vitórias estão demorando, mas as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Elas chegam no momento certo. Imagina se Mardoqueu tivesse sido honrado antes do tempo. Iriam ser lidas as crônicas e o rei lhe perguntaria, foi feito algo pelo judeu Mardoqueu? Foi. Ele foi honrado. Aonde estaria o livramento e o socorro de Deus? O socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando Mardoqueu mais precisou, Deus entrou com a sua providência. Aleluia. Essa história é uma história linda. Glória a Deus. Mardoqueu, um judeu ortodoxo, verdadeiro, fiel, temente a Yahvé, santo homem de Deus, um homem que cria piamente nas escrituras, nas leis e nos profetas, se esforçava para agradar Yahvé, estava à porta do rei, e este Amã, perverso, cruel, soberbo, era um homem reconhecido e exaltado pelo rei, e exigiu que por onde ele passasse, todas as pessoas o reverenciassem, todas as pessoas batesse continência para ele, o reverenciasse como um Deus, como um rei. E o judeu ortodoxo, assim como nós cristãos, nós não adoramos imagens, nós não adoramos homens, nós adoramos Jesus Cristo, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o divino, o sagrado Filho de Deus, o Santo, que está à destra do Pai e enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Então, Mardoqueu não se curvou para ele. E ele ameaçou Mardoqueu de morte. E Mardoqueu continuou não se curvando para ele. Porque Mardoqueu só se ajoelhava, só se curvava, só adorava, só reverenciava ao Eterno.
ao Altíssimo, onipotente, onipresente, onisciente, ao grande Yahvé, ao grande Jeová Deus. Isso muito irritou Amã. Então, como Amã viu que Mardoqueu não iria se curvar diante dele, o ameaçou, e não foi o suficiente para se curvar diante dele, ameaçou todos os judeus de todas as províncias aonde o rei Assuero era o mestre. Da onde o rei Assuero mandava. Ele era a segunda pessoa do rei Assuero. Então ele ameaçou matar todos os judeus. E nem isso foi o suficiente para que Mardoqueu se curvasse diante da circunstância adversa. Eu não sei, meu amado ouvinte, irmão, irmã, meu amado amigo, qual é a adversidade que está diante de ti. Eu não sei qual é o problema, quais são os empecilhos, as muralhas, as barreiras, o que tem impedido de você receber do Senhor as suas bênçãos, suas vitórias, aleluia, o refrigério pelo Espírito Santo. Eu não sei o que tem tirado o teu sono, a tua paz. Eu não sei o que tem te levado a pensar em suicídio, te levado para a opressão, para a depressão. Mas uma coisa eu sei, que se você se curvar, se você adorar, se você bendizer e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o grande Yahvé, o grande Jeová Deus, o grande Jeová Jireh, o Deus da providência, o socorro bem presente na hora da angústia chegará até a tua vida. E o Senhor te livrará de qualquer laço ou embaraço, qualquer problema, qualquer circunstância adversa. Nós não podemos nos prostrar diante das circunstâncias, nos apostatar da fé, abandonar a nossa fé por causa da circunstância adversa, por causa da perseguição, por causa do desprezo ministerial. Se o teu ministério, se as pessoas que estão diante de ti, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, não reconhecem o teu ministério, desprezam o teu ministério. Existem pessoas das ruas, nas vielas, aleluia, nas estradas, precisando de uma palavra da sua parte. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ali, Mardoqueu não se curvou. E essa história é muito linda, que Deus levantou Esther, louvado seja Deus, como rainha. Sendo que Esther havia 30 dias que não era chamada para ver o rei. O rei não a chamava. E toda pessoa que se apresentasse ao rei sem ser chamada, se o rei não levantasse o cedro, essa pessoa tinha uma condenação, a condenação de morte. E Esther ficou sabendo que Mardoqueu se sentenciou, colocando um cinto de cilício que apertava a sua pele, como penitência, sinal de penitência, um cilício, um cinto, que apertava e machucava a sua pele. Se cobriu de pano de saco e cinza, e os judeus da mesma forma. E os seus eunucos falou para Esther o que estava acontecendo. E ela procurou saber por que o seu tio, que a criou como filha, estava daquela forma. E ele mandou a resposta e disse: Esther, minha filha, quem sabe se não foi para este tempo que Deus te levantou. E ela falou essa história: mas eu não sou chamada para estar na presença do rei. Se eu for e não agradar ao rei, eu posso ser morta. E Mardoqueu falou para ela: Esther, se você se opor, se você se omitir, se você negligenciar o seu chamado, socorro e livramento virá de outra parte, porque Deus, Ele não é injusto para se esquecer das obras que nós fazemos pelo seu nome. E ainda vamos fazer. Mas você também vai perecer. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não seja negligente, não seja omissa ou omisso ao chamado que Deus tem na tua vida. Cumpra o teu chamado, por mais arriscado que seja, por mais difícil que seja. Não abandone a sua fé, não abandone os que você ama. Continue no jejum, na oração, na leitura bíblica, na evangelização. Continue a posição a qual Deus te chamou, que Deus vai te honrar. Mas se levantou a perseguição, presbítero Márcio, se levantou os irmãos contra mim, ninguém me compreende, mas Jesus Cristo te compreende. O Espírito Santo está conosco, nos ungiu para nós apregoarmos as boas novas. E ali, amados, Esther deu um conselho, o mesmo conselho que o nosso irmão pastor, reverendo, pastor Celso está dando.
para esses 3 dias de vitória, dia 11, 12, 13. E ainda tem no dia 5 a vigília, né? Ainda tem no dia 5 a vigília. Ele está dando um conselho para nós jejuarmos, e foi que Esther exigiu. Eu vou entrar na presença do rei, eu vou me preparar, mas eu quero que todos os judeus, crianças, homens, mulheres, adultos, anciãos, jovens, todos, até os animais, todos jejuem. Ninguém coma nada e beba nada durante 3 dias. Ao passar esses 3 dias, eu entrarei na presença do rei. E foi isso que se sucedeu, irmãos. E voltando para a história de Mardoqueu e Amã, a Esther, o rei olhou para a Esther, ficou feliz, alegre. Minha rainha tem atitude, minha rainha ousada. Ela veio me ver mesmo sem eu ter chamado. Minha rainha Esther, o que queres que eu te faça? Até metade do reino eu te darei. E ela só pediu um banquete para ela, ele e Amã. O rei concedeu que fosse feito esse banquete. Amã foi lá e levou seu arqui-inimigo, seu pior inimigo. Passeou com ele, pastor Celso. Teve que honrar o homem de Deus, o seu maior perseguidor, aquele que já tinha feito uma forca de 50 côvados. Já tinha mandado fazer essa forca para, aleluia, para enforcar Mardoqueu. Teve que sair pelas ruas, exaltando o caráter, exaltando a postura, exaltando a personalidade de Mardoqueu, exaltando a pessoa de Mardoqueu, uma pessoa a quem o rei se agradara. Assim se fará ao homem que o rei se agrada, cuja honra o rei se agrada. E quando ele chegou em casa e contou essas terríveis novas, a mulher dele falou: se verdadeiramente Mardoqueu é um judeu ortodoxo, um judeu que crê no eterno, que crê no Altíssimo, no Onipotente, no grande Yahvé, você não vai prevalecer, você vai perder, você vai cair diante dele. E assim é hoje a igreja do Senhor. Se nós somos verdadeiros cristãos, que cremos no Yeshua, no Jesus Cristo ressurreto, o Jesus que está à destra de Deus, intercedendo por nós, o Senhor Jesus Cristo, que, aleluia, que morreu na cruz do Calvário, ao 3º dia ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Se cumprirá o que está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Esta é a recompensa daqueles que servem ao Senhor. Então, se nós somos cristãos ortodoxos, cristãos verdadeiros, cristãos que creem na palavra do Senhor, que se esforçam para dar bons testemunhos, que se esforçam para agradar a Deus, que se esforçam para glorificar e exaltar o nome do Senhor, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. O Senhor repreenderá todas as legiões, todas as potestades, principados, hostes espirituais da maldade, maldições hereditárias, demônios familiares, câncer. O projeto de Satanás contra nossos familiares, se não houver a permissão de Deus, não vai prosperar, amados. Porque o Senhor zela para que a sua palavra se cumpra. O Senhor, Ele zela pela sua igreja, pela sua amada igreja. O Senhor nos ama. E assim como foi com Mardoqueu, que Deus tirou o sono do rei, fez com que fossem lidas as crônicas, e as crônicas fossem lidas justamente na parte que Mardoqueu livrara ao rei de uma conspiração, fez com que Mardoqueu começasse a ganhar o livramento, e Deus começasse a ganhar terreno, e mostrar para Mardoqueu: continua me adorando, continua me glorificando, continua sendo idôneo, continua sendo santo, continua sendo irrepreensível, não se curve diante das necessidades, não se curve diante das adversidades, não se curve diante das perseguições. Eu sou o Deus da vida, eu sou o Deus da cura. Aleluia. Eu sou o Deus que opera sinais, maravilhas e prodígios. Vale a pena pagar o preço. Continue na posição a qual eu te chamei. E Deus ali honrou Mardoqueu. Deus ali pôde honrar Mardoqueu na primeira instância. Na segunda instância teve o primeiro banquete, e a rainha Esther pediu para que tivesse outro banquete. E no segundo banquete, o rei perguntou à sua rainha, sua esposa, amada, linda, serva do Altíssimo: minha rainha, qual é a tua petição, o teu requerimento? Me pede,
e até metade do reino eu te darei. E a rainha Ester disse: ah, Senhor, como está triste o meu coração, sabendo que o meu povo está posto a perecer. Foi feito um decreto que mataria todo o meu povo. E se o meu povo morrer, eu também vou morrer. E o rei se levantou, se enfureceu. Quem fez esse decreto contra o teu povo, minha rainha? Quem ousou colocar sua vida em risco? E ela olha para Amã e diz: esse mau Amã, esse homem cruel, esse homem ímpio, impiedoso, invejoso, se levantou. Eu sou judia, hebreia, serva de Deus, do Deus Altíssimo. E ele se levantou contra a minha geração, contra a minha parentela. E ele fez com que o Senhor assinasse esse decreto para botar todos os judeus a perder em todas as províncias. Então o rei se enfureceu contra Amã e mandou prender Amã e descobriu que ele tinha feito uma forca para matar Mardoqueu. E nesta forca que Amã produziu, mandou fazer, nesta mesma forca ele morreu. Ele e toda a sua família foi dissipada, porque se levantou contra os servos do Senhor. E o rei, o mais interessante, pastor Celso, que o rei não podia revogar aquela lei. Havia sido selado com seu anel, o rei não podia revogar a lei. Então o rei falou: minha rainha, eu vou pensar no que eu posso fazer para livrar você e o seu povo. E ali veio os escribas, veio a sua assessoria, veio os sábios e falaram com o rei: Senhor, tu não pode revogar esta lei. Mas nessa lei está escrito que eles não poderiam se defenderem. Mas o Senhor pode fazer outra lei permitindo eles se defenderem, eles lutarem pelas suas vidas. E assim foi feito. Que todos os judeus em todas as províncias do rei Assuero poderiam lutar pelas suas próprias vidas. E o povo, sabendo que Yahvé, o grande, o todo-poderoso, o eterno, o altíssimo, o onipotente, havia livrado o povo das mãos dos egípcios, abrindo o mar vermelho, fazendo com que o seu povo passasse. Ali havia livrado o seu povo dos filisteus, dos jebuseus, dos amorreus, dos gigaseus, dos midianitas. Havia livrado o seu povo por intermédio de Davi, do gigante Golias. As províncias que viriam atacar os judeus, matarem os judeus, ninguém quis se levantar contra os judeus, porque eles sabiam que o grande Yahvé, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um Deus onipotente, todo-poderoso. Todo poder está em suas mãos. E que nenhuma nação, nenhum rei, nenhum Deus pode se levantar contra ele. Operando ele, quem impedirá? Então, meu amado irmão ouvinte, eu quero te dizer na tarde deste dia: entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, versículo 4. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras. Tudo que você tem feito, entregue nas mãos do Senhor. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Espera no Senhor. Salmo 27, versículo 14. Espera, pois, no Senhor e anima-te. Espera, pois, no Senhor e anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Eu não sei qual é a tua petição, não sei o teu requerimento. Mas uma coisa eu sei, que o teu Deus, o Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está no seu trono de glória, aguardando as suas lágrimas, aguardando o seu clamor, aguardando a sua súplica. Como diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Desde então estarão atentos meus ouvidos e abertos meus olhos à oração que será feita naquele lugar. Isso é uma promessa, irmãos. É uma promessa do Senhor, é uma ordenança. Se você tem andado por caminhos que desagradam ao Senhor, tem feito obras que desagradam ao Senhor, converta-se dos seus maus caminhos, arrependa-se, humilhe-te diante das potentes mãos do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará.
2 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, amados irmãos, assim como foi com o judeu Mardoqueu e com toda aquela geração que recebeu o benefício das mãos do Senhor, um socorro bem presente no momento de angústia, no momento decisivo, na hora que Amã estava indo pedir para matar Mardoqueu, Deus já tinha preparado a vitória para Mardoqueu. Deus já tinha preparado a honra para Mardoqueu. Deus já tinha preparado a exaltação para Mardoqueu. De repente você está pensando que é o seu fim, é a sua morte, é o seu declínio, é o declínio da sua família, é o término do seu casamento, é o término da sua vida profissional, material, financeira, conjugal. Aleluia. É o término do seu ministério, não vai ter mais jeito. Deus está preparando uma honra para você. E se você desistir, virar as costas, deixar a adversidade vencer, abater a sua fé, aquela honra, aquela exaltação, o anjo vai levar para cima, vai levar para os céus. O anjo está com a bandeja próximo de você. Não murmure, não blasfeme, não abandone a sua fé, não abandone o temor, não peque, não entristeça o Espírito Santo, porque a bênção do Senhor está próxima da sua vida. O eterno está próximo a te abençoar. E assim, Mardoqueu, toda a sua geração, Esther, foram abençoados, prósperos. E ninguém mais ousou se levantar contra os judeus daquela época. Porque eles viram que o seu Deus é um fogo consumidor. E opera sinais e maravilhas e prodígios em prol daqueles que nele confiam. Aqueles que vigiam, se santificam, se separam do pecado, aqueles que oram e aqueles que jejuam e se esforçam para obedecer e agradar a Deus. Então, irmãos, sejam dessa forma. Vigiem, jejuem, orem, leiam a Bíblia Sagrada, esforcem-te. Eu tenho que me esforçar para agradar a Deus, porque no momento certo, a honra, a exaltação e as bênçãos do Senhor que nos enriquecem e não nos acrescentam dores, sobrevirão sobre nossas vidas. E no momento que nós mais precisarmos de Deus, Ele vai se lembrar e vai entrar com a sua providência. Deus não está tardando. Deus está esperando o momento certo para te abençoar de uma forma extraordinária. Eu quero agradecer essa oportunidade, meu pastor Celso, e quero agradecer e pedir para você: esforça-te, tem de bom ânimo, e o Senhor será contigo. Graça e paz. Aleluia. Maravilha. Louvemos a Deus, glória, cara. Glória a Deus. E logo após o louvor, a gente vem orando ao Senhor.